qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Atividade Física e Qualidade de Vida. Eu sou o professor Bruno Smirmal e hoje o título da nossa aula é Atividade Física e Saúde. Vamos lá? Os objetivos de aprendizagem da aula de hoje são entender como a evolução nos ajuda a compreender a atual relação entre a atividade física e a saúde, visualizar e refletir sobre os efeitos da tecnologia na atividade física e na inatividade física e conhecer um pouco da trajetória do conhecimento na área de atividade física e saúde e suas diferentes possibilidades atuais. Vamos começar então. Começando a aula de hoje, vamos fazer uma abordagem de uma perspectiva evolutiva da atividade física. A intenção aqui é a gente voltar ao passado para entender o presente. E lá atrás, na nossa evolução, para entender o que acontece com o nosso organismo, com os nossos sistemas fisiológicos, com o nosso corpo, nessa relação entre atividade física e saúde. Ok? Primeiramente, vamos olhar o dia a dia atual. Então, eu vou passar para vocês um vídeo para vocês verem o dia a dia atualmente de muitas pessoas como ele é. Confira o vídeo. Apesar desse cenário que vimos no vídeo ser a realidade para um grande número de pessoas atualmente, esse cenário nem sempre foi assim. Vamos voltar a 2 milhões de anos atrás e olhar um pouquinho para a nossa evolução. Lá, 2 milhões de anos atrás, o homem ele era chamado, atualmente chamado de caçadores-coletores. Então, os nossos antepassados, os caçadores-coletores, eles tinham uma necessidade de altas e frequentes quantidades de movimento. Por quê? Porque o dia a dia dos nossos antepassados necessitava a procura e a exploração por água, coletar e caçar alimentos, fugir de predadores, locomoção, dentre diversas outras atividades que exigiam uma quantidade de movimento e de esforço elevada. Então, esse cenário, ao longo da nossa evolução, ele perdurou de aproximadamente 2 milhões de anos atrás até aproximadamente a revolução da agricultura 10 mil anos atrás. 2 milhões de anos até 10 mil anos atrás, em que, com a revolução da agricultura, o padrão de movimento e de necessidade de esforço se alterou um pouco. Então, o padrão mudou, mas a necessidade, a gente ainda estava num ambiente com altas necessidades e frequência de movimento. Então, após a revolução da agricultura, apesar do modo de viver do homem se alterar bastante, a gente ainda precisava. Então, tinha uma necessidade de altas e frequentes quantidades de movimento no dia a dia. Ok? Só foi lá na Revolução Industrial, aproximadamente 200 anos atrás, que, de novo, aconteceu uma alteração no padrão de movimento devido às alterações no modo de viver, na sociedade, no modo de trabalho. Então, novamente, o padrão se alterou, mas ainda era necessário altas e frequentes quantidades de movimento. Mesma coisa que aconteceu na Revolução da Agricultura. O padrão se altera com muita necessidade de movimento. Foi apenas
aproximadamente 30 a 60 anos atrás, com a mecanização e com a revolução digital, que aí sim a necessidade de movimento se alterou bastante. No formato de uma drástica redução na necessidade de movimento ao longo do dia a dia e nossas atividades do dia a dia. Então, temos o seguinte, né? Esse cenário em que a gente passou um longo tempo com muita necessidade de atividade física, altas e frequentes quantidades para a sobrevivência, para as atividades, e apenas nos últimos 30, 60 anos houve essa drástica redução. Por que a gente está olhando para esse cenário? Por que estudar isso nessa aula? Para a gente entender a relação entre a atividade física, entre o movimento e a saúde. E como que isso, né, vai ajudar a gente a entender? Vamos entrar em mais detalhes. Recentemente eu publiquei um artigo em uma revista científica da nossa área, da área de atividade física, chamado, né, o estudo, eu denominei Calendário da Atividade Física. O que eu fiz nesse trabalho? Eu peguei esses 2 milhões de anos da nossa evolução e coloquei num calendário de um ano. Então, 2 milhões de anos num calendário de 365 dias. Assim, como ficou o nosso calendário? Ficou que no dia 1º de janeiro representa 2 milhões de anos atrás e o dia 31 de dezembro representa aqui o dia de hoje, agora, ok? Então, 1 de janeiro, 2 milhões de anos atrás, hoje, 31 de dezembro, meia-noite. Nesse nosso calendário, com esses 2 milhões de anos colocados aí no calendário, o que nós temos? Que o tempo em que nós fomos caçadores-coletores, ele durou, nesse nosso calendário, de 1º de janeiro a 30 de dezembro, às 4 da manhã. Praticamente o ano inteiro, nossa evolução, passamos aí como caçadores-coletores com altos níveis de necessidades de movimento, de atividade física. Isso representa mais de 71 mil gerações com esse padrão e aproximadamente 99,5% do tempo da nossa evolução. Lá na Revolução da Agricultura, 10 mil anos atrás, no nosso calendário, é como se a Revolução da Agricultura tivesse acontecido só 1 dia e 20 horas atrás no nosso calendário da atividade física, representando apenas 350 gerações ou 0,5% do tempo da nossa evolução. Lembrando que na Revolução da Agricultura ainda tínhamos um padrão com altos e frequentes necessidades de atividade física, de movimento. A mesma coisa para a Revolução Industrial, que no nosso calendário ocorreu 1 hora atrás só, em nossa evolução, com apenas 7 gerações ou 0,01% do tempo. E foi apenas na revolução digital e na mecanização, aproximadamente 30 anos atrás, que os níveis de atividade física se reduziram drasticamente. As necessidades de atividade física em nosso dia a dia. E isso representa apenas 8 minutos da nossa evolução, ou representando apenas uma geração desde então, ou 0,0015% do tempo de nossa evolução. Ou seja, passamos um longo tempo, milhões de anos em um ambiente com muito movimento, e esse padrão se quebrou drasticamente muito recentemente. Como que isso ajuda a gente a entender a relação entre atividade física e saúde? Na verdade, essa abordagem evolutiva nos ajuda a entender vários outros aspectos da saúde. Por exemplo, a questão do acúmulo de gordura. Quando a gente para e analisa o porquê que a gente tem essa facilidade de ganhar gordura, de acumular gordura. Antigamente, a mesma abordagem que a gente viu para a atividade física, antigamente havia pouca disponibilidade de alimento. Ou seja, acumular gordura de forma eficaz era uma vantagem. Então, o nosso organismo ele se desenvolveu de uma forma de que, quando existia alimento, era necessário acumular aquela gordura de uma forma mais eficiente possível, porque a gente não sabia quando que ia ter alimento de novo.
Atualmente, esse padrão, o cenário mudou completamente, né? O nosso corpo. Então temos o seguinte, que o cenário ele mudou, temos a disponibilidade de alimento a todo momento e em fartura, mas o nosso organismo ele ainda é adaptado ao que aconteceu durante milhões de anos, porque essa mudança de disponibilidade ela é muito recente. Ou seja, temos um cenário então que temos uma disponibilidade de alimento muito grande, a gente consome alimento em grandes quantidades, em alta frequência, e o nosso corpo ele é muito adaptado a acumular essa gordura. Por isso, né, que temos os índices de sobrepeso e obesidade que a gente encontra hoje. É um dos fatores que ajuda a gente a explicar isso. Olhando para a atividade física, o cenário é muito similar. Então, todo o nosso calendário que a gente viu, o que a gente tem? Antigamente, necessidade de movimento, nosso organismo se adaptou a essa situação, todos os nossos sistemas fisiológicos e psicológicos foram adaptados a um ambiente com muito movimento e atualmente houve uma drástica mudança nesse cenário, em que a gente se movimenta muito menos, a necessidade de esforço em nosso dia a dia caiu bruscamente, mas nosso corpo ele ainda é adaptado a muito movimento. Acontecendo aí, né, uma quebra dessa relação de movimento com o que o nosso organismo é adaptado. Não é à toa que atualmente já se sabe que a falta de movimento ela é responsável, junto com alguns outros fatores, a mais de 35 condições de saúde, afetando diversos sistemas corporais, como o sistema cardiorrespiratório, sistema muscular, sistema nervoso, sistema reprodutivo, sistema digestivo, sistema imune, ósseo, endócrino, com diversas condições de saúde sendo diretamente associadas à falta de movimento. Porque o bom desenvolvimento de todos esses organismos e, consequentemente, né, a prevenção de várias dessas condições de saúde, ela está relacionada à prática de atividade física, a ter muito movimento ao longo do nosso dia a dia, que é ao que o nosso corpo está adaptado. Quando a gente tem essa quebra, com a falta de movimento no nosso dia a dia, todos esses sistemas eles não funcionam corretamente, o que acarreta, né, no surgimento de vários problemas aí nos mais diversos sistemas corporais. Confira o vídeo a seguir, que ilustra muito bem isso que a gente viu até o momento. O homem das cavernas precisava correr, nadar e caçar para sobreviver. Estava todo o tempo em plena atividade corporal. Mas o homem moderno vem perdendo esses hábitos com o tempo. As pessoas trabalham mais sentadas, andam sempre de carro e têm pouco tempo para se exercitar. E o resultado disso são pessoas doentes. A inatividade física é fator importante quando se trata de doenças não transmissíveis, como obesidade, diabetes e doenças do coração. Após olharmos como a evolução nos ajuda a entender a relação entre movimento, atividade física e saúde, como, né, desde lá do passado e a mudança drástica que aconteceu agora afeta o nosso organismo, vamos para um novo tópico, que é como a tecnologia tem influenciado os nossos níveis de atividade física ou, né, de inatividade física. Então, como que a tecnologia tem afetado a nossa quantidade de movimento? Vamos lá. Para fazer essa análise, a gente vai olhar para 4 domínios que são muito famosos e populares quando a gente fala de atividade física. Esses 4 domínios são o domínio do trabalho, o domínio do deslocamento, o domínio doméstico e o domínio do lazer. Então, como é o nosso padrão de movimento e de atividade física nesses 4 diferentes domínios? Como que a tecnologia tem influenciado esses 4 domínios? Olhando o domínio do trabalho, a gente consegue ver claramente uma rápida e brusca mudança de padrão nos trabalhos, né, mais prevalentes na sociedade atualmente. Antigamente, com trabalhos que envolviam
muito trabalho manual e com necessidade de esforço físico, tanto trabalho no campo como trabalho em indústrias. E atualmente, uma rápida transição nas últimas décadas e que vem acontecendo cada vez mais, com a prevalência de trabalhos principalmente, né, em posições sentadas e com pouco esforço físico. Normalmente, né, bem representado aí por essa figura, que traz, né, uma pessoa sentada no computador, o que é atualmente o cenário de muitas e muitas pessoas que trabalham, né, em empresas, escritórios, em diversos outros ambientes, que passam horas e horas do seu dia na posição sentada. No domínio do deslocamento, a gente vê que a tecnologia também teve um papel que influenciou bastante a quantidade de movimento no nosso dia a dia. Antigamente, o deslocamento ele era basicamente a pé ou de bicicleta, não tinha tantas opções. Atualmente, isso, né, tem sido transferido para transporte com veículos motorizados, seja carros, motos, ônibus, aviões. Então, a necessidade de movimento e de esforço também caiu nesse domínio de deslocamento, fazendo, né, com que a gente se movimente menos ainda, também olhando para esse domínio. No domínio doméstico, a gente tem o costume, né, de pensar que não se alterou muito, porque ainda, né, as pessoas fazem as atividades domésticas, tem muita coisa para fazer, mas a gente consegue também ver uma redução nos níveis de esforço nas atividades domésticas. Antigamente, né, as atividades eram praticamente todas manuais e que exigiam muito mais esforço físico. Atualmente, a tecnologia, né, com o advento de diversas máquinas, como máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, aspirador de pó, dentre diversas outras possibilidades, né, dentro de casa, que facilitam a realização dessas atividades, exigindo menos movimento, menos esforço. Por fim, na questão do lazer, também podemos observar uma mudança bem interessante aí, interessante no sentido de o que aconteceu, mas ruim para a nossa saúde e para os nossos padrões de movimento. Antigamente, o lazer, né, envolvia muito a questão, né, principalmente aí em crianças, adolescentes, brincadeiras de rua com muito movimento. Atualmente, tanto jovens, mas assim como adultos, idosos, né, muito a questão de televisão, celular, videogame, em que ficamos em posição, né, sentada ou deitada por muitas horas, também no momento de lazer. Então, quando paramos para analisar, todos os 4 domínios têm sido fortemente influenciados pela tecnologia. E praticamente em todas as áreas, sempre no sentido de menor exigência de esforço. O que, como nós vimos anteriormente, vai afetar o funcionamento de todo o nosso organismo, afetando todos os sistemas corporais. Mas como será, então, que a gente pode pensar em estratégias para incluir mais movimento em nosso dia a dia? Tanto pensando pessoalmente, assim como estratégias e ideias para aplicarmos a nossos alunos, clientes e pacientes. Confira o vídeo a seguir com algumas ideias. Nessa vida corrida de hoje, deixe tempo para uma coisa bem importante: cuidar da própria saúde. Todos os anos, mais de 3 milhões de pessoas morrem por doenças que podem ser prevenidas com a prática diária de atividade física. A inatividade física já é o 4º mais importante fator de risco de morte no mundo. No Brasil, o último Diagnóstico Nacional do Esporte apontou que quase metade da população brasileira não praticava atividade física. As mulheres praticam ainda menos atividade física do que os homens. Algumas mudanças simples em sua rotina podem ajudar a virar esse jogo. Vai levar um pouco mais de 20 minutos do seu dia. Se seu bairro for seguro, experimente descer do ônibus alguns pontos antes e seguir caminhando até o destino final. Prefira escadas em vez do elevador. Brinque. Dance. Vale até caprichar na faxina. Mas lembre,
A frequência é importante. O ideal é praticar alguma atividade física todos os dias ou na maioria dos dias da semana. A duração da atividade pode variar de 10 a 30 minutos no mínimo. O ideal é começar o mais cedo possível. Mas mais cedo ou mais tarde, o importante é começar. Busque se movimentar, comece a caminhar por conta própria, se for o caso. Na primeira oportunidade, busque apoio de profissionais. Existem projetos gratuitos em muitas cidades do Brasil. Busque conhecer as possibilidades que você tem próximo da sua casa e se arrisque, saia da inércia, se movimente, você só tem a ganhar. Para quem está parado há algum tempo, a recomendação é começar devagar. O ideal é procurar uma atividade que exija menor esforço e que você goste de fazer. Encontre um lugar gostoso perto de casa, um parque, uma praça ou uma rua arborizada. Tente fazer parte de um grupo que já pratica atividade física. Alongue-se antes e depois. Beba água, pelo menos um copo antes do exercício e outro a cada meia hora de atividade. Use roupas leves e confortáveis. Reserve um período do dia para a prática de atividade física. Isto lhe trará muitos benefícios. Vai te fazer muito bem, pode acreditar. Incluir a atividade física na sua vida é tão simples que você pode fazer até brincando. Para visualizarmos ainda melhor como o impacto da tecnologia na questão do movimento, né, tem influenciado o nosso dia a dia, eu trouxe para vocês um artigo bastante interessante denominado Trabalho Economizado. Calorias perdidas. O impacto energético dos equipamentos domésticos. Então esse artigo é um estudo muito interessante que fez o seguinte, foi comparado o gasto calórico entre fazer 4 atividades sem o uso de tecnologias e as mesmas 4 atividades com o uso de tecnologias. Então foi comparado as atividades de lavar roupa à mão em comparação a lavar roupa com a máquina de lavar, lavar louças à mão em comparação com a máquina, subir alguns andares de escada e subir esses mesmos andares de elevador, ir ao trabalho a pé, em comparação a ir ao trabalho de carro. Foi verificado que a diferença de calorias entre as atividades, quando se era usado as tecnologias, as máquinas, elevadores, carros, uma diferença de 111 quilocalorias apenas com essas 4 atividades em um dia. Ou seja, né, fazer as atividades sem a tecnologia implicaria um gasto energético a mais, um gasto energético superior de 111 quilocalorias. Para a gente ter uma ideia, uma pessoa, né, que realiza as atividades com a tecnologia, para ela suprir essa diferença, vamos falar assim, ela precisaria, por exemplo, fazer uma caminhada leve de 45 minutos. Bastante coisa quando a gente pensa em apenas 4 atividades ao longo do nosso dia, certo? Trouxe para vocês também agora um exemplo bem mais real, para a gente pensar ainda mais profundamente sobre o impacto, o grande impacto da tecnologia nas quantidades de movimento. Trouxe para vocês um estudo de caso que eu fiz com o meu pai. Como que eu fiz esse estudo de caso? Eu sentei com o meu pai e comecei a conversar com ele sobre como era a vida dele em 1980 e como é a vida dele agora. Baseado nas atividades, em algumas atividades que ele me contou, eu fiz uma estimativa então de gasto calórico através do compêndio de atividade física, que é um material que está disponível no livro didático de vocês. Vocês podem conferir lá. Eu selecionei então 3 atividades do dia a dia dele, que eram realizadas lá em 1980 e que ele ainda realiza hoje. Vamos olhar em detalhes para essas atividades. Em 1980, no domínio do transporte, ele ia para o trabalho de bicicleta, que era uma distância de 4 quilômetros. Ele ia de bicicleta, voltava para almoçar, ia de novo, voltava para casa.
com um gasto energético aí aproximado de 400 calorias. Atualmente, ele faz um percurso bem parecido, só que ele vai de carro, volta para almoçar, vai de carro de novo para o trabalho e volta para casa. Sentado no carro, um gasto energético aproximado aí de 200 calorias. No trabalho dele. O trabalho dele lá em 1980 envolvia uma boa parte de trabalho manual e também bastante deslocamento, tinha que ficar andando na fábrica de um lado para o outro. Então, foi estimado aí mais ou menos de 4 horas de atividades moderadas e 4 horas sentadas. Uma estimativa de 1.500 calorias gastas ao longo do trabalho. Atualmente, o trabalho dele é no computador, fica o dia inteiro sentado praticamente, uma estimativa de gasto energético de 880. Após o trabalho, lá em 1980, ele tinha um percurso aí de aproximadamente 15 minutos para ir à escola, então que ele ia a pé, caminhando, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, uma estimativa de 140 quilocalorias. Atualmente, uma das principais coisas que ele faz é assistir a televisão, um momento de lazer, que foi substituído aí pela caminhada para ir à escola, uma estimativa de 40 quilocalorias. Quando a gente faz o somatório apenas dessas 3 atividades, tudo bem que temos o trabalho ali que são 8 horas do dia, bastante coisa, mas que a gente nem está, eu fiz até uma abordagem conservadora ali da quantidade de movimento que ele fazia no trabalho aqui. Quando fazemos o somatório, temos que lá em 1980, apenas essas 3 atividades resultavam num gasto energético de 2.040 calorias. Atualmente, as mesmas 3 atividades, o mesmo tempo ao longo do dia dele, apenas 1.220 quilocalorias. Uma diferença bem grande de 820 calorias apenas olhando essas 3 atividades, sem contar todas as facilidades que a tecnologia que teve nessa mudança de 1980 para cá, que a gente viu vários exemplos até agora, que diminui muito a necessidade de esforço ao longo do nosso dia. Não é à toa que, lógico, com outros fatores também, em 1980 meu pai pesava 60 quilos, em 2017 ele tem quase 100 quilos. Com certeza é um fator que influencia bastante nessa alteração e que a gente pode perceber que isso vem acontecendo na população como um todo. Muito menos movimento, afetando, por exemplo, sobrepeso e obesidade, mas não só isso. A gente acabou de ver, a falta de movimento afeta muitos sistemas corporais, está relacionado com muitas e muitas doenças. Alguns outros exemplos que eu trouxe para vocês, algumas estimativas, então, pensando ao longo do nosso dia a dia, outras coisas que podem afetar bastante aí o movimento, e eu trouxe para vocês em termos de gasto calórico para também visualizarmos. Então, algumas coisas que poderiam ainda ser acrescentadas, e tenho certeza que existem várias outras atividades que a tecnologia tem impactado. Então, por exemplo, subir 6 andares de escada, aproximadamente 48 calorias, subir os mesmos 6 andares de elevador, 1,2 calorias. Estacionar o carro e ir num restaurante a pé, 23 calorias aproximadamente. Ficar no carro, pegar a comida no drive-thru, 5 calorias. Uma estratégia bem simples, altera pouca coisa o resultado da ação, mas que pode contribuir, porque você vai ter que estacionar o carro, andar, ir até o restaurante, voltar. Pequenas coisas que podem, somando, fazer uma boa diferença. Quando atende o telefone, ficar em pé por 30 minutos falando no telefone, 20 calorias. Ficar falando no telefone de uma forma deitada ou reclinada, 4 calorias. Mais uma ótima oportunidade de aumentar um pouco de movimento, reduzir o tempo sedentário. Andar com o cachorro por 30 minutos, aproximadamente 125 calorias. Jogar a bolinha só para o cachorro e ficar esperando ele trazer de volta, aproximadamente 45 calorias. Ou seja, somando mais essas 4 atividades bem simples, e de novo, tenho certeza que vocês conseguem pensar em muitas outras atividades, temos aí uma diferença de 161 calorias ao longo de um dia, apenas com essas simples
atividades. Então, né, mais algumas ideias aí para vocês pensarem, criarem estratégias para tentar incluir mais movimento no dia a dia de vocês, seus familiares, mas principalmente pensarmos que isso é uma coisa importante também para os nossos alunos, clientes e pacientes, de formas simples e que são fáceis de fazer, um pouco mais fáceis do que realmente começar uma prática sistematizada de exercícios físicos, de uma academia, através de esportes, que pode ser uma ótima opção, com certeza, mas também entrar nesses outros detalhes do dia a dia da pessoa e com certeza a gente pode, como profissional da saúde, ajudar também nessa área. Então, no exemplo que eu trouxe para vocês lá do meu pai, do estudo de caso que eu fiz com ele, a gente viu, né, aproximadamente 800 calorias. Chutando aí baixo, fazendo uma estimativa de novo conservadora e pensando, né, ao longo de um dia, eu coloquei, né, uma diferença de mais ou menos 1000 quilocalorias somando todas as atividades do dia a dia. Por causa, né, da tecnologia, como ela tem influenciado aí o nosso dia a dia. Então, né, uma redução de 1000 calorias devido às facilidades da tecnologia. Para a gente ter uma ideia, para compensar então, né, esse gasto energético aí que a tecnologia tira, né, da gente. Uma estimativa precisaria ser realizadas mais ou menos 4 horas de caminhada moderada por dia, 2 horas e meia de uma prática de pilates, uma intensidade intensa, 2 horas de musculação, numa intensidade relativamente intensa também, 1h40 de bicicleta em intensidade moderada, 1h20 de corrida a 10 km por hora, que é uma velocidade consideravelmente alta. Ou seja, todas as alterações do nosso dia a dia, nas nossas atividades, que deixam o nosso dia a dia mais sedentário, com menos movimento, às vezes são compensados, as pessoas, né, tentam compensar isso, ou é muito disseminado, né, a prática de fazer atividade física, ir numa academia, praticar algum esporte, mas normalmente isso acontece o quê? A pessoa vai, vamos de novo, chutar alto, que nem sempre isso acontece, né? 5 vezes na semana, 1 hora por dia. Ou então 5 vezes na semana, meia hora por dia. A gente consegue ver, né, que meia hora por dia não vai ser suficiente para compensar o tanto que a tecnologia tira de movimento e de gasto energético nosso. Precisaria ser realizado muito mais. Como a realização, né, de atividades tão intensas assim, por tanto tempo, todo dia, é uma coisa que dificilmente vai acontecer, é muito importante que a gente olhe para as atividades do dia a dia da pessoa. Então vamos pensar num cenário clássico, né, que é uma pessoa que quer emagrecer. Às vezes ela tem um dia a dia muito sedentário, muito parado, com muito pouco movimento e começa uma atividade física. Com certeza ela pode ajudar bastante essa prática junto com o profissional, mas muitas vezes ela não vai ser suficiente para compensar o tanto que a tecnologia tira de movimento da gente. Então seria interessante colocar mais movimento ao longo do dia a dia da pessoa, até porque o momento que ela esteja com a gente lá, por exemplo, numa academia, num esporte, vai ser 1 hora do dia dela, meia hora do dia dela, e todas as outras horas que ela passa no dia, e às vezes muitas dessas horas em tempo sentado, em tempo sedentário. Então é uma perspectiva bem interessante para a gente pensar e atuar nessa linha. Porém, né, a gente sabe que essa mudança de comportamento ela é bem difícil. Colocar mais movimento no nosso dia a dia é bastante difícil. Mais difícil ainda é fazer com que uma pessoa comece uma prática esportiva sistematizada por muito tempo. Então, dentre as duas opções, se conseguir fazer as duas, melhor ainda, mas inserir mais movimento no dia a dia pode ser uma boa estratégia. Apesar de ser difícil, pode ser uma boa estratégia e a gente pode ajudar nesse cenário. A seguir eu vou passar para vocês um vídeo com mais algumas ideias que podem nos ajudar a pensar como inserir mais movimento no dia a dia das pessoas. Confira o vídeo a seguir. A obesidade
Muita gente se preocupa mais com a solução do que com os problemas, e a maioria busca soluções milagrosas. Por isso, decidimos criar as Pílulas Mágicas. Elas foram anunciadas como uma promessa. Os 50 primeiros que ligassem receberiam a pílula de graça. Selecionamos algumas pessoas que ligaram e pesquisamos sobre elas. Depois, buscamos apoio com os familiares dos escolhidos para nos ajudar e preparar um dia inesquecível. Juntamente com o apoio do material didático de vocês, convido todos a fazer o planejamento. Senta, coloca no papel atividades que você realiza no seu dia a dia e tenta ver aonde você conseguiria inserir mais movimento e através de quais estratégias. Faça isso para você, para os seus pais, para os seus avós, para os seus familiares. Tenho certeza de que várias ideias vão surgir, ideias interessantes e que vão poder ser aplicadas em vocês e futuramente com alunos, clientes e pacientes, ajudando no dia a dia deles também, inserindo sempre mais movimento. Pessoal, indo para o nosso último tópico da aula de hoje, vamos ver que a área de atividade física e saúde, na verdade, ela apresenta diversas ramificações de estudo. E por que vamos falar sobre isso hoje? Porque explorar e integrar esses diferentes conhecimentos que existem na área de atividade física e saúde pode nos ajudar a ter uma melhor atuação profissional, a saber da existência desses diferentes ramos de conhecimento, estudá-los e conseguir integrar numa melhor atuação profissional. Então eu vou apresentar para vocês algumas áreas de conhecimentos da área de atividade física e saúde que são bastante famosas e bastante populares, muito importantes para nós profissionais de educação física. Essas diferentes áreas, então trouxe 4 áreas para vocês, algumas das mais conhecidas, que é a área de fisiologia do exercício, a área de epidemiologia, a área de ciência clínica e a área de ciência comportamental. É importante lembrar que nessa nossa primeira disciplina, a ideia é ter uma visão bem geral sobre o tema,
que aos poucos vai ser aprofundada em diferentes outras disciplinas ao longo da sua formação. De vários desses conceitos, desses temas, vocês vão estudar mais profundamente ao longo da formação de vocês. Mas vamos conhecer então esses 4 principais aí. A fisiologia do exercício. O que é fisiologia do exercício? É a ciência dedicada a estudar as funções corporais durante o exercício e suas adaptações fisiológicas a longo prazo, então com a prática regular. Como os sistemas corporais, as funções corporais respondem ao exercício, tanto uma sessão de exercício, por exemplo, como a meses de prática de exercícios físicos. Alguns exemplos de conhecimentos gerados pela área de fisiologia do exercício são as questões da contração muscular, como que ela se dá, os mecanismos de contração muscular, as alterações na temperatura corporal, chamado de termorregulação, a questão do transporte de gases, então o consumo de oxigênio, eliminação de dióxido de carbono, questões relacionadas ao metabolismo, a fadiga ao exercício, dentre diversas outras áreas que vocês, com certeza vão explorar em futuras disciplinas bem mais a fundo. Todos os conhecimentos que integrados vão nos ajudar a ter uma melhor visão sobre diferentes áreas, inclusive a área de atividade física e saúde, como prescrever um exercício, quais são as respostas esperadas, comparar as respostas esperadas com as que realmente acontecem, dentre diversos outros ramos. Uma outra área é a área de epidemiologia, que é a ciência dedicada a estudar a taxa na qual as doenças acontecem na população e identificar os fatores que estão relacionados à incidência dessas doenças específicas. Então, abordar aí a questão das doenças, os fatores de risco que levam a essas doenças, em termos geralmente mais populacionais, para entender melhor todo esse cenário. Alguns exemplos de conhecimentos gerados pela área de epidemiologia é justamente a questão, por exemplo, da atividade física e mortalidade, a influência que a atividade física tem na mortalidade, a influência que a atividade física tem nas mais variadas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, por exemplo, e a influência que a atividade física tem, por exemplo, também na saúde psicológica, dentre vários outros fatores que a epidemiologia aborda. A área de ciência clínica é o quê? É a ciência que investiga os efeitos de uma intervenção em pacientes que são diagnosticados com alguma condição específica ou doença. Então, enquanto a epidemiologia olha mais para uma visão populacional, a ciência clínica vai olhar para um pequeno grupo de pessoas ou até a nível individual, qual que é o efeito de uma atividade física, de um programa de exercícios físicos em determinadas doenças. Então, como que o exercício pode ser benéfico, quais são os riscos associados à hipertensão, à diabetes, a um câncer, a uma osteoporose, por exemplo. Então, a ciência clínica, ela nos traz informações que atualmente sabemos muito mais detalhes e como intervir em pacientes que estão fazendo reabilitação cardíaca por algum problema cardiovascular, por exemplo, pessoas que possuem diabetes tipo 2, pessoas que têm câncer, doenças pulmonares. Então, como a atividade física e o exercício pode ser benéfico para esses casos, quais cuidados, quais os riscos necessários. Então, nessa área aborda bastante isso. E, por último, a área de ciência comportamental, que é uma área relativamente nova e muito interessante, muito ligada a tudo que vimos na aula de hoje, que é a ciência que investiga os processos e influência no comportamento humano relacionado à prática de atividades físicas, ou outros comportamentos também relacionados à saúde, desde o nível individual, então comportamentos individuais, até o nível populacional. Vocês lembram da nossa aula que os fatores que determinam a prática determinam a saúde e que determinam a prática de atividade física são os mais variados, desde os fatores individuais até fatores ambientais, socioculturais, populacionais. A área de ciência comportamental nos traz informações e, como disse, uma área bem nova e muito interessante e que está nos dando mais e mais informações a cada dia sobre como entender
e intervir no cenário de baixos níveis de atividade física. Justamente o que discutimos bastante hoje, né? Então, tanto de indivíduos como de populações. Entender o porquê isso acontece, entender como se dá esses processos, por que eles ocorrem e como a gente conseguiria intervir para melhorar esse quadro, para aumentar os níveis de atividade física, para melhorar a aderência das pessoas às práticas de atividade física, para que elas não comecem e parem a todo momento, algo que acontece muito hoje em dia. Então, é uma área muito interessante. É importante também destacar que atualmente há muitos conhecimentos sobre os efeitos da atividade física, conhecimentos mais diversos, como por exemplo, os efeitos da atividade física na síndrome metabólica, na saúde óssea, na depressão, na qualidade do sono, no risco de quedas, na função cognitiva, na gestação, na esclerose múltipla, doença de Alzheimer, Parkinson, dentre diversas outras doenças. Vale ressaltar que nem sempre vamos entrar em detalhes em cada uma dessas condições ao longo da formação do profissional de educação física, nem haveria tempo para falar sobre todas as condições que existem, mas é muito importante a gente conhecer e saber que existe conhecimento específico sobre cada um deles, para que nós individualmente, ou com eventuais cursos, especializações e formações futuras, vamos nos especializar em alguma área que a gente for trabalhar. Óbvio que algumas das principais sempre serão abordadas nos cursos de formação, mas é importante a gente saber que existe sempre mais do que a gente imagina. E quando a gente for atuar em alguma área específica, a gente vai conseguir ter conhecimentos específicos daquela área. Para finalizarmos, pessoal, até agora a gente falou praticamente só bem da atividade física. Que a atividade física é a solução para quase todos os problemas. E para muitos deles, realmente ela é. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque a atividade física não traz só benefícios. Ela pode trazer também alguns riscos. E é essencial que nós, como profissionais dessa área, saibamos um pouco sobre isso também. Alguns riscos associados à prática de atividade física, e que temos que sempre tomar um cuidado especial e estudar um pouco mais sobre esse tema, coisas que a gente também iremos abordar em outros momentos da formação acadêmica, é a questão da morte súbita associada à prática de atividades físicas, questão da asma, desordens pulmonares, uma maior chance de lesões durante a prática de atividades físicas, dentre alguns outros. Para minimizar esses riscos, há diversas estratégias que podemos utilizar, como a realização de anamneses, avaliações específicas, respeitar as individualidades dos indivíduos durante a prática esportiva, de exercícios, realização de aquecimentos adequados, prescrições adequadas, a progressão do treinamento ao longo do tempo de uma forma bem criteriosa, um cuidado especial com a técnica de movimento para a realização de exercícios, dentre diversos outros fatores que vão minimizar os riscos e vão maximizar os benefícios da atividade física. Bom, pessoal, nossa aula de hoje, nossa segunda aula, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, juntamente com o material didático de vocês. Até a próxima! EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.